Olá, é um prazer estarmos juntos. Estamos aqui para mais uma reunião dos estudantes da Bíblia. O nosso ministério é conhecido como Cristãos, Estudantes da Bíblia. É um prazer nós considerarmos pontos importantes da Palavra de Deus, nos pautando pela obra O Grandioso Plano das Eras, que é um livro que resume o pensamento do plano divino das eras, que é aquele livro clássico dos estudantes da Bíblia, escrito pela própria mão do irmão Russell, Charles Taze Russell. E o estudo de hoje, ele é muito apropriado, ele é muito profundo, ele toca no tema da existência do mal. Veja bem, o mal é uma coisa que está ao nosso redor. Quem é que não se sente penalizado com uma criança sofrendo, uma criança passando fome, ou sendo morta tragicamente, um idoso, um animal, né? Eu tenho muita pena, muita simpatia pelos animais que estão sofrendo nas mãos dos homens. Um planeta inteiro de joelhos por causa do vírus, do coronavírus, por causa da pandemia. Aí as pessoas se perguntam, né? Se Deus é todo-poderoso, e se Deus está vendo tudo isso, por que ele não intervém? Por que ele permite que o mal aconteça? E esse é justamente o tema do estudo 7, que é a respeito da permissão do mal. Esse é um estudo resumido, e eu aconselho você a acompanhar o estudo, a leitura do próprio livro. E você pode fazer isso baixando o livro aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó. Esse é o nosso QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para baixar o livro no formato que você preferir. Que pode ser PDF, pode ser EPUB, pode ser MOB, que é bom para o leitor Kindle. Então, antes de começarmos, vamos colocar aqui a nossa vinheta. Muito bem, então você viu aí a vinheta do nosso ministério. Nós somos estudantes da Bíblia associados, pertencemos a essa comunidade maior chamado Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia, e o nosso ministério é o Cristãos Estudantes da Bíblia, que é o que nós trazemos para vocês aí. Oferecemos estudos bíblicos pelo Telegram ou outras plataformas de mídia social. E se você estiver interessado, basta entrar no nosso site, cristãoseb.org, vai lá e tem a aba Estudo Bíblico. Muito bem, então, falando sobre o mal, né? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Está aqui, olha, o que vocês estão vendo aí é o PDF do nosso livro, Grandioso Plano Divino das Eras, né? E aí temos o estudo 7 bem aqui no início. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muito bem, só um minutinho aqui. Ok, então vamos lá. A pergunta 1, vamos ver aqui, olha só. Como podemos definir de modo simples o que é o mal? Vou ampliar aqui para vocês verem. Então, de modo simples, o que é o mal? A Simone gostaria de ler aí, por favor? Uhum. Então, o mal é qualquer coisa ruim ou moralmente errada
que causa infelicidade, danos, sofrimento, dor, ruína ou morte. Isso, né? Então não tem grande mistério, né? O mal, ele só vai resultar nisso daí, em coisas ruins, em sofrimento, né? Nada de bom está relacionado exatamente ao mal. E é aquela introdução que nós falamos, né? Que a humanidade, ela está mergulhada na maldade. E para muitos, isso faz com que seja difícil ter fé num Deus amoroso e justo, porque eles atrelam a existência do mal a, é, digamos assim, ao descuido de Deus, ou a ele não se importar com nada, no mínimo, né? Ou até mesmo a não existência de Deus. É isso que as pessoas costumam relacionar o mal, né? Só que nós vamos ver aí que existe uma razão. Aproveitando aqui para dar as boas-vindas, está aqui o irmão Adriano, está dizendo boa noite, graça e paz. Boa noite, Adriano, a você e a sua família também. Aproveitando, você que está nos acompanhando, gosta da nossa obra, do nosso trabalho, gosta desse tema, acha esse tema importante, deixa o seu like, compartilhe, siga o canal, que isso vai fazer com que seja bom para que essa obra seja divulgada para outras pessoas, né? Então, nós já vimos lá a pergunta 1, vou voltar aqui, compartilhando aqui a tela para vocês verem melhor. Vamos ver aqui agora a nossa pergunta 2. Por que Deus não impediu a tentação de Satanás? Isso é uma coisa que as pessoas costumam falar, né? Bom, se Deus se importava mesmo, por que ele deixou que isso acontecesse, né? Por que ele permitiu que Satanás fosse lá e tentasse Adão, desviasse Eva, né? Então, basicamente, a resposta é essa que vocês estão vendo aqui. Ele permitiu para que isso fosse uma lição duradoura e prática do mal. Agora, notem esse detalhe que nós vamos explorar mais para frente. Para homens e anjos. E anjos também. De acordo com o seu sábio propósito, Deus quis que o homem experimentasse e visse as consequências naturais do pecado. Note, meus queridos irmãos e amigos presentes, que isso não é o mesmo, né? Não está querendo dizer que Deus criou o mal. Como diz aqui a sequência do texto, vocês estão vendo aí. Jeová não é um Deus que tem prazer na iniquidade. Salmo 5, 4. Então, a permissão do mal por um tempo vem dentro do propósito de Deus, mas não significa que ele inventou o mal, ou ele criou o mal, ou ele fez com que Satanás se desviasse, fez com que Adão se desviasse. Não é isso que aconteceu. Vamos aproveitar aqui e seguir para a pergunta 3. Explique, e deixa eu compartilhar aqui com vocês, a tela para vocês verem melhor. Está aqui a pergunta 3. Explique o que significa aprender pelo contraste no âmbito da permissão do mal. Então, o que é aprender pelo contraste? Primeiro, vamos falar sobre o contraste. A irmã Simone poderia ler esse trechinho aí? Uhum. Para cada princípio correto, existe um princípio errado oposto. Verdade e mentira, amor e ódio. Um princípio correto, derradeiramente, produzirá harmonia, felicidade e o bem. Já um princípio errado produzirá dano, infelicidade e o mal. Muito bem, obrigado. Então, notaram aí, temos um contraste, né? Contraste entre princípios opostos. Para cada princípio correto, existe um princípio errado em oposição. Então, você pode opor aí a verdade com a mentira, o amor com o ódio, etc. Então, esse é o início do ponto.
né? Agora, qual é a relação disso com o aprendizado, com o contraste? Nós vamos ver aqui esse ponto que está dizendo aqui. Olha só. O que Deus fez? O que Jeová fez? Ele, usando a sua sabedoria, ele previu que aquilo que é bom pode ser melhor compreendido por meio do contraste. Então, quando ele expulsou lá Adão e Eva do Jardim do Éden, eles começaram a aprender pelo contraste. Antes estavam numa situação de virtude, boa. Já começaram a ver como que o mal é excessivamente ruim. Eles começaram a aprender a excessiva maldade do pecado. Eles começaram a conhecer o bem e o mal, não apenas no sentido intelectual, mas no sentido da experiência. E ver a diferença entre esses dois princípios, entre o bem e o mal. Então, isso aí, nós vamos ver mais para frente, é uma das melhores técnicas de ensino, mesmo hoje, né, que é o aprendizado pela experiência. Os especialistas em ensino dizem que você pode ter o conhecimento intelectual, acadêmico, mas nada se compara à prática e à experiência. Né? A Simone, ela é uma artista. Você é um artista, você borda, você pinta, faz quadros. Não adiantaria nada ela saber toda a teoria, ler um livro inteiro sobre como bordar e como pintar, sem nunca ter pego num bastidor para, de fato, fazer aquilo lá. E isso vale para qualquer coisa. Você pode ler um livro inteiro sobre como andar de bicicleta. Então, você mostra lá os princípios do que é andar de bicicleta. Você pode entender o que é a gravidade, o que é o equilíbrio, entender tudo de roda, de corrente, de transmissão do pedal para a roda. Mas se você não pegar a sua bicicleta e andar, isso significa que você vai cair, muitas vezes, você não vai aprender. Então, nosso Pai Celestial não criou o mal, mas, usando a sua providência, o seu cuidado providencial, também a sua presciência, ele viu que a humanidade e também anjos poderiam aprender uma lição dessa coisa que eles mesmos escolheram por meio do livre-arbítrio. Está começando a fazer sentido para você? Aqui o irmão José está dando boa noite, irmão André e Simone. Boa noite, irmão José, lá da Bahia. Grande abraço aí para você, né? E também aqui a Michele está dizendo boa noite, também para nós, e damos também boa noite. Boa noite a todos. Para todos vocês que estão chegando aí conosco, né? Então, só voltando aqui onde a gente estava. Ok. Agora, a gente vai passar aqui para a pergunta 4. Deixa eu voltar lá para a tela compartilhada. A pergunta 4 é a seguinte. Qual é a diferença entre o princípio do mal, ou do que é errado, e a atividade do mal? E qual desses continuará existindo para sempre? Então, veja bem, uma coisa é um princípio. Outra coisa é você colocar em prática ou em atividade aquele princípio. Como diz aí, olha, os princípios de certo e errado sempre existiram, mas apenas o princípio do que é certo continuará em atividade para sempre. A atividade do mal, ou podemos até dizer, a prática do mal, continuará existindo apenas pelo aquele tempo para cumprir o propósito de Deus. E aí, quando esse propósito se cumprir, o mal vai deixar de existir para sempre. É assim que
que é de acordo com o propósito de Deus. Como diz aqui nesse texto citado de 1 de Coríntios, né? 1 aos Coríntios, digo, capítulo 15, versículos 25 e 26. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então você vê que haverá a morte, ela continuará existindo e será a última coisa a ser destruída. Então, de certo modo, o mal ele vai continuar existindo até o momento em que o propósito de Deus se cumprir completamente. E quando isso acontecer, então não haverá mais a necessidade de permitir a existência do mal. Deixa eu ver mais aqui alguns comentários. Aqui o irmão Adriano está dizendo: senão Jeová Deus teria que ficar o tempo todo protegendo a humanidade para que eles não errem. Agora a humanidade aprendeu as consequências. Exato. E também nós vamos ver mais para frente a outra opção. Qual seria a outra opção? Em vez de... É que eu não quero entrar muito, né? Mas existe uma coisa que é testar e, por meio daquele toda a humanidade se beneficiar e fazer testes individuais. Nós vamos ver que essa segunda opção não seria muito boa. Mas isso é mais para frente. Deixa eu ver aqui, o Marcelo está dando boa noite, seja bem-vindo. Então, vamos continuar aqui. Ampliando. Então, aqui a próxima pergunta aqui. Pergunta 5. Quais são os modos de se aprender algo e qual a vantagem de se aprender pela experiência? Então, a irmã Simone poderia falar sobre esses primeiros 4 modos de se aprender? Então, aqui lista a intuição, observação, experiência e informação. Muito bem. Então, colocando de modo geral, você tem aí essas quatro possibilidades de aprender. Somente Deus, essa é uma declaração interessante, possui conhecimento intuitivo. Ele conhece o fim desde o princípio, diz Isaías 46:10. Então, Deus ele tem essa percepção. Jeová tem essa capacidade de enxergar as coisas além do que nós podemos enxergar. Então, o homem, ele não tinha como ter um conhecimento intuitivo do que é bom e do que é mal. Você veja que é um princípio muito profundo, né? Complexo isso, né? Como é que Adão e Eva, vamos colocar lá, pensa em Adão e Eva, não tinham muitos anos de existência quando ocorreu a interferência de Satanás. Como é que eles iam ter uma plena noção da diferença entre o que é mal e o que é bom? Tanto é que não tinham que Eva foi enganada. Satanás conseguiu enganar Eva. Aqui a Lucimara está dando boa noite para nós, né? André e Simone. Boa noite, seja bem-vinda. Lembrando aí vocês que estão chegando, né? Também aqui o irmão José, boa noite, André e Simone, todos os participantes. Vocês que estão chegando aí, por favor, deixe o seu like, tanto no Facebook quanto no YouTube, e compartilhem, né, o vídeo, assine o canal, divulguem a nossa obra, que estarão ajudando o nosso ministério. Então, voltando lá sobre as formas, né, em que nós podemos aprender, nós vemos então que Adão e Eva não tinham como saber por intuição. O conhecimento que eles tinham do mal era pela informação. Porque Deus informou. Jeová informou a eles. Olha, não faça isso, senão aquilo vai acontecer. Eles tinham noção
do que era a morte? Tudo indica que os animais morriam. Então, pela observação dos animais, eles sabiam que a morte era deixar de existir. Era algo ruim. Então, o que acontece? Eles tinham essa informação, mas nós vimos que essa informação não foi suficiente para impedir que eles pecassem, né? Eles também poderiam ter aprendido pela observação, mas como é que eles iam aprender pela observação se o mal ainda não estava sendo praticado? Vocês estão entendendo? Eles teriam que ter algo ocorrendo primeiro para observar e dizer, isso é mal. Na verdade, o que acontece é que, por Deus permitir que o homem pecasse, e dar ao homem essa experiência, permitir que o homem tenha essa experiência, quem é que está aprendendo pela observação? Quem é que está aprendendo pela observação? A humanidade está aprendendo pela experiência. Obviamente está observando também, mas a gente está separando as coisas aqui. As hostes angélicas estão tendo esse aprendizado pela observação do mal que está sendo experimentado pela humanidade. Então, notaram como que é profunda essa questão? Que o Luiz Carlos está dando boa noite. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Então, voltando ao nosso tema, nós vemos aí que o mal, deixa eu só consertar aqui. Peraí, vou apagar aqui. Que o mal ele está sendo permitido à humanidade para que ela tenha uma experiência com isso. Como diz aqui, olha, o aprendizado mais profundo é obtido pela experiência prática. E esse é o modo principal pelo qual a humanidade está aprendendo, pela experiência pessoal com o mal. Adão havia experimentado o bem no jardim do Éden, mas o seu conhecimento sobre o mal se baseava apenas na informação. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então é o que diz aí. Adão não tinha experiência com o pecado. Ele não tinha como prever a dor e o sofrimento associados ao pecado. Então, por meio da experiência, não que Deus criou isso, deixando claro, não é que Deus criou isso daí, mas Deus permitiu essa experiência para que a humanidade aprendesse como que o pecado é excessivamente maligno, como diz a Bíblia. E as hostes angélicas também aprendessem pela observação como que não dá certo usar mal o livre-arbítrio. Muito bem, então vamos ver aqui, vamos continuar aqui com a próxima pergunta. Vamos lá, pergunta 6. Vou aumentar aqui para vocês verem. Pergunta 6 é: qual a diferença entre permitir o mal e causar o mal? Ilustre com o caso de Adão e Eva. A irmã Simone poderia responder? Então aí mostra, né, que o fato de Deus ter permitido não significa que ele causou o mal. Ele não obrigou nossos primeiros pais a pecar. Adão e Eva tinham o poder da escolha e poderiam ter escolhido a obediência. Assim como um filho pode escolher obedecer ou não a seus pais. O homem, designado para ser o senhor da terra, certamente tinha esse poder, e Deus permitiu que exercessem o direito de escolha e aprendessem com essa experiência. Muito bem. E as pessoas dizem assim, mas se Deus viu isso, como é que ele permitiu? Não faria dele uma pessoa má? Não. O fato de Jeová ter a capacidade de presciência e ver aquilo que ele quer ver,
não dá, não atribui a ele a qualidade de ser alguém mau. E nem priva o nosso direito de escolha. E nem faz com que nós não tenhamos livre-arbítrio. Nós estamos lidando com um ser que está fora do espaço e do tempo, que consegue ver tudo. Mas o fato de que ele consegue ver não significa que, ele está causando, a não ser nos momentos em que ele realmente interfere, e 2, não significa que nós não tenhamos a liberdade de escolha. A liberdade de escolha sempre existiu. Adão e Eva tinham essa liberdade. O fato de Deus ter visto como que eles usariam e ter permitido que seguissem esse caminho, não significa que essa liberdade não existia, porque ela de fato existia. Aqui o Alvarino também está dando uma boa noite. Seja bem-vindo, Alvarino. Um grande abraço, sempre apoiando o nosso canal aí. E lembrando aí que vocês que chegaram, deixem a sua curtida, divulguem, né, na sua rede social, agora mesmo esse vídeo, para que mais pessoas possam assistir. Então, vamos continuar agora aqui com a pergunta 7. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. A pergunta 7. Em que sentido Deus pode trazer o mal, conforme alguns textos podem dar a entender? Então, de fato, né? Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, ou Jeová, faço todas estas coisas. A tradução do Novo Mundo diz, e trago a calamidade. Eu, Jeová, faço todas essas coisas. Amós 3,6. Almeida Corrigido e Fiel. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? A versão católica. Virá uma calamidade sobre uma cidade sem que o Senhor a tenha disposto? Então as pessoas leem esses textos aí e dizem, tá vendo? Deus cria o mal. Então, Deus é mal. Mas será que é isso? Não, não é. Por quê? Aí vamos à explicação aqui, olha. O que significa a palavra mal? Olha só. A palavra mal, ela muitas vezes, essa palavra mal significa também calamidade, no sentido de punição. Então, quando nós entendemos esse sentido da palavra, aí nós vemos que Deus não causa o mal no sentido moral. Jamais ele vai ser o causador do mal no sentido moral. Jamais vai induzir alguém a um erro proposital, né? Tipo, ele induzir uma pessoa, jamais, né, não a um erro. No sentido moral, jamais. Ele não é responsável, né? Então... A Bíblia até fala, né, que ele não testa ninguém, né? Por coisas más, Por coisas más. Então, como diz aqui, o pecado é sempre um mal. Mas um mal nem sempre é um pecado. As calamidades, por exemplo, são chamadas de mal, mas, no entanto, né, não são em si pecados. Aí foi o caso dos textos que nós lemos. Então, a gente tem que saber contextualizar quando diz, ou quando a Bíblia diz que Deus é o criador do mal, não está dizendo que ele é o criador moral do mal. O princípio do mal, ele sempre existiu como um contraste do princípio que é justo. Ele sim, Deus é justo, sempre foi. Então, por contraste, teoricamente o mal existiu e passou a ser colocado na prática pelo livre-arbítrio sendo usado erroneamente. Deus permitiu que o mal viesse a existir na prática, que aquele conceito que sempre existiu como um conceito passasse a existir como algo prático, pela permissão dele, mas com o propósito de ensinar a humanidade pela experiência, os anjos pela observação, a excessiva malignidade do pecado.
Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ampliar para nós vermos aqui qual é a próxima pergunta. A pergunta 8, que diz assim: será que teríamos nos saído melhor se tivéssemos sido testados individualmente? Porque é interessante essa questão, né? Alguns acham assim: olha, eu concordo que a punição de Adão foi justa, porque ele, Adão, o indivíduo, ela, Eva, o indivíduo Eva, pecou. Eles pecaram, então é justo que eles tenham sido punidos com a morte. Mas o que nós temos a ver com isso? É o que alguns colocam, né? Isso faz de Deus injusto, porque ele estendeu a humanidade inteira o eu por causa de um. Mas será que isso é realmente injustiça? Aí, olha só que comentário interessante. Vou ampliar aqui para vocês lerem melhor. Olha só. Por permitir que a condenação de Adão se estendesse a todos nós, Deus nos dá individualmente a oportunidade de aprendermos com a morte e o pecado. Daí, visto que todos fomos condenados por causa de um só homem, todos podemos ser resgatados por causa de um só homem, Jesus. Porque o padrão de justiça de Deus é vida por vida. Está lá em Êxodo 21. Assim, fica evidente que esse arranjo de Deus é uma grande bênção. Se tivéssemos sido testados individualmente e condenados individualmente, teria sido necessário um redentor para cada pessoa que pecasse. Pense nisso. E não ia resolver o problema do mal. O mal ia existir eternamente. Sempre haveria alguém sendo testado, sempre haveria alguém sendo condenado, e teria que sempre ter alguém morrendo individualmente por aquela pessoa para resgatá-la, para dar a ela uma segunda chance. Já fazendo assim por descendência, então considerado o pecado de Adão, né? Exatamente, né? Então, vocês veem como que é importante e como que é sábio essa abordagem do Pai Celestial, de fazer com que por meio de um só o pecado entrasse no mundo, e também por causa de um só o resgate viesse para todos. Porque o padrão de justiça é de vida por vida. A vida de Adão, que foi perdida, foi recuperada pela vida de Jesus, que foi entregue em favor dele e de toda a humanidade. Então, vamos passar aqui. Olha, meus irmãos e amigos, esse livro aqui, o que nós estamos fazendo aqui é só um resumo das ideias principais. Essas perguntas e respostas aí também fazem parte do estudo que nós oferecemos. Quem estiver interessado, vá lá no nosso site e, através do site, você pode estar aqui, olha, cristãoseb.org, você vai lá e tem uma aba Estudo Bíblico e você vai ver as informações que nós podemos considerar pessoalmente com você esse livro, capítulo por capítulo, dando a você uma visão mais profunda dessas coisas. E aconselhamos vocês a lerem, né? Leiam o livro, baixem, já falei que tem como baixar por aqui, pelo QR Code, ou então pelo link que está na descrição do livro, ou então pela nossa biblioteca. Entra lá, Estudantes da Bíblia, né? No nosso site, vai lá, Biblioteca dos Estudantes da Bíblia, e vocês vão conseguir baixar esse livro gratuitamente. Bom, então vamos voltar aqui e prosseguindo para a próxima pergunta, que é esta que vocês estão vendo aí, né? Pergunta 9. Por que a morte é uma consequência razoável pelo pecado? Bom, veja bem, a pessoa tem plena experiência e conhecimento do pecado, do sofrimento, de como é
você está passando pelas coisas que nós estamos passando hoje. Se lá no futuro, alguém, depois de ter toda essa experiência, todo esse conhecimento, ver toda a consequência de se usar mal o livre-arbítrio, se ainda assim ela decidir não obedecer a Deus, não acatar os conselhos de Deus, então, olha só essa observação. Ela se torna uma fonte de infelicidade para si mesma e para outros. Ela se torna uma fonte de infelicidade para si mesmas e para outros. Não tem como alguém, lá na era milenar, escolher praticar o pecado e Deus permitir, porque seria ruim para ela e seria ruim para quem seria afetado pelos erros dessa pessoa. Então, nessa situação, a morte, ela é sim uma coisa, uma consequência razoável pelo pecado. Agora, no caso hoje também, né? Já imaginou se a humanidade pecasse, continuasse pecando desde a época de Adão e sem o processo de envelhecimento e morte, então gerações teriam que conviver junto com... ia ser uma confusão muito maior, porque com o pecado e gerações juntas, eu nem sei o que seria do planeta, né? Com a maldade e... Exato, então, até nesse sentido, né? Deus, ele encurtou a vida da humanidade. Então, se ele tivesse permitido que as pessoas continuassem vivendo como viviam antes, quase 1000 anos, imagine como que o mal seria muito maior. Alguém de inclinação má continuaria por séculos praticando o que é mal, se não morressem de outras causas, né? Seria realmente uma situação intolerável. E é engraçado que o mal, ele tem um apoio hoje, né? De Satanás, né? Então parece que o mal, ele consegue se unir. Então gerações de pessoas más se unindo para praticar todo tipo de maldade, como hoje a gente vê, né? Que tem grupos... Em todas as épocas, os grupos receberam nomes, né? Que eu não vou aqui entrar aí. Mas grupos para praticar maldade. Então, já pensou? Isso é muito, muito doloroso para o restante da humanidade que não quer, né? Exato, né? Que sofre, né? Aqui o Gabriel está dizendo boa noite, sempre proveitoso estudar com vocês. Boa noite. O Luciano também está dizendo boa noite, seja bem-vindo. Deixe, por favor, o seu like, compartilhe, assine o canal, né? E aqui, olha, eu comentei sobre o estudo que nós oferecemos. Aqui o irmão Adriano está dizendo, estou estudando com o irmão André e tem sido muito bom. Obrigado, irmão. E, enfim, é isso, né? É um estudo voltado pessoal. A gente segue esse plano geral aí do livro, mas aí as suas perguntas, as suas dúvidas são respondidas mais pessoalmente, mais diretamente. Então, voltando lá, né, nós estamos falando aqui sobre a morte ser uma consequência razoável, e é mesmo, né, pelo pecado. Né? Agora, veja, qual é mesmo a punição pelo pecado? Aí vem aqui a pergunta 10, olha, por que a penalidade pelo pecado é a morte e não a tortura? Vou aumentar aqui para vocês. Você vê lá, né? O que Gênesis 2:17, segundo a Nova Versão Internacional, diz, né? Como foi que Deus falou? Não foi claro que Deus disse? Certamente você morrerá? O que diz lá Romanos 6:23? O salário do pecado é o quê? É a morte. Não está dizendo que é tortura, é a morte. A alma, Ezequiel 18:4, que pecar, essa morrerá. Então, o que é a alma? É a pessoa, é o ser humano.
O indivíduo que pecar morrerá. Ele não está dizendo que será torturado. Ah, mas tem versículos que falam de tortura, que falam lá do fogo. É verdade. Tem versículos que falam, mas quando você analisa cada um desses casos, você vê lá que o fogo representa destruição e que a penalidade do pecado é a morte, não a tortura em vida. Essa é a observação que nós fizemos aqui, ó, que tem aqui, que fala sobre o lago de fogo. Depois vocês podem ler com mais detalhes, né? O lago de fogo é um símbolo da destruição, é a segunda morte, está lá em Apocalipse 20, 14. Os comentários, né, bíblicos que são mais ponderados entendem que aquela história lá do homem rico e Lázaro, descrita em Lucas 16, 19 a 31, é uma parábola, não é literal. Cada um deles representa uma coisinha. Como diz aqui, o homem rico representa Judá, Benjamim, os seus 5 irmãos, e seus 5 irmãos representam as outras 10 tribos de Israel, que tem Moisés e os profetas. Aquela tribulação ardente, né, como fogo, representa as aflições ardentes pelas quais Israel passou após terem rejeitado o Messias. Lázaro, que foi para o seio de Abraão, representa os rejeitados de Israel. E os gentios que adotaram os aspectos espirituais do pacto abraâmico, por aceitarem Jesus, representam a semente de Abraão. Então, tem um significado para cada uma dessas coisas. Não é algo literal. Não é fogo literal. Não é tortura literal. Isso é muito claro. Um Deus de amor nem tem interesse numa tortura eterna, né? Um Deus de justiça. E até as pessoas têm um raciocínio que é muito antigo, muito velho, mas faz sentido. Uma pessoa pecar durante, sei lá, alguns anos da sua vida, 20, 15 anos, não sei, e pagar a eternidade, seria muito injusto, né? Ainda mais sendo torturado, né? E numa tortura que provavelmente não chegaria, pelo menos a imaginação das pessoas, é uma tortura tão forte que não chegaria aos pés de qualquer mal que essa pessoa fizesse em vida, né? Não tem como aceitar isso, né? Então, vamos seguir aqui. Vamos ver, então, agora a nossa próxima pergunta, que é a 11. Como será a participação da igreja nas bênçãos da humanidade? Bom, como diz aqui, a igreja ela será a primeira a receber a bênção, porque ela hoje está sendo testada, provada. Então, a bênção da igreja, principalmente aqueles membros que comporem a noiva, é receberem a glória, a honra, a imortalidade e comporem aquele reinado de 144 mil indivíduos que irão depois abençoar o restante da humanidade. Então, a igreja primeiro recebe as bênçãos, depois Cristo ressuscita toda a humanidade e oferece a vida eterna para tais. Olha que detalhe interessante esse que eu marquei aqui em vermelho. Jesus adotará os filhos de Adão como se fossem seus próprios filhos, com a igreja qual sua noiva. Olha que ideia interessante, né? Não é à toa que Isaías chama Jesus de quê? Pai eterno. É como se Jesus nos adotasse, no caso, a humanidade. Hoje nós somos adotados por Deus, os cristãos que são gerados por Espírito são adotados por Deus, para que eles possam ir para o céu, compor esse reino. Mas no futuro, a humanidade será, entre aspas, adotada por Jesus, os filhos de Adão. Aqui, o irmão Adriano estava comentando, né? A igreja vai poder ajudar a humanidade por eles mesmos terem experimentado os efeitos da imperfeição. Exato. E terem vencido a imperfeição com a ajuda do Espírito Santo. Então, como é sábio o plano de Deus. Voltando, então, aqui para a nossa
Próxima pergunta. Vamos voltar, vamos vir aqui. Aqui, ó. É a pergunta 12. Por que a humanidade terá a primeira oportunidade de endireitar as coisas durante o reino e não podemos chamar isso de segunda chance? É interessante, as pessoas acham que, mas então a humanidade está tendo uma segunda chance? Não. A humanidade está tendo a sua primeira chance de ser realmente testado de maneira justa. Quem vai ter uma segunda chance é Adão e Eva. Que muitos se surpreendem quando nós dizemos que vão voltar, né? Que vão voltar, mas até esse parágrafo é bem interessante, que ele diz, né, que Adão não tinha experiência que teria desenvolvido nele uma plena confiança nas leis e no caráter de Deus. Né? Depois da experiência com as consequências do pecado, com Satanás amarrado para que não possa enganar, e debaixo de um novo pacto com um mediador melhor, o mundo terá uma plena e abençoada oportunidade de ganhar a vida eterna. E Adão, junto com Eva, vão ter uma visão muito melhor, muito mais ampla das coisas. Imagina, eram os dois, depois a família deles também sofreu horrores, né, por causa do pecado. E ter essa segunda... Isso para mim, também tem muito mais a ver com o caráter justo e amoroso de Deus, né? Sem dúvida, também eu concordo plenamente, né? Então, seguindo aqui, a pergunta 13, como a perfeição será atingida? Então, ampliando aqui para vocês. A ideia é que a perfeição ela não será automática, né? Não é que terminou uma era evangélica, começou a era milenar, começou o paraíso, automaticamente, com um estalar de dedos, está todo mundo perfeito. Não, porque é um período de transição. E durante a era milenar, também, as pessoas terão que fazer progresso. As pessoas, quando forem ressuscitadas, é o que está falando aqui, elas vão sair lá dos túmulos com a mesma mente de quando entraram neles. Lembram que o apóstolo Paulo falou que haveria uma ressurreição de justos e de injustos? Se a pessoa era injusto, ela vai voltar injusta. Então, toda a imperfeição vai voltar quando forem ressuscitados. Aí eles terão que passar por um processo de aprimoramento, de aprendizado das leis justas de Deus. Então, a era milenar será um período para refinar a humanidade, geração após geração de ressuscitados, aprendendo as leis de Deus, aprendendo a se submeterem às leis de Deus. A diferença é que Satanás vai estar preso, a sociedade humana não vai ser permitido a ela que pratique o mal do jeito que é hoje, né? Estruturado como é hoje, isso não vai existir. Então, esse é um processo gradual que vai durar toda a era milenar, tanto é que lá no finzinho da era milenar é quando Satanás será solto por um pouco período de tempo para testar a todos. E aí sim, só depois é que a perfeição, podemos dizer que não haverá mais imperfeição depois disso. Mas notem que a perfeição moral será um requisito perto do fim do reino milenar. Por quê? Porque quando chegar perto do fim da era milenar, todos já terão alcançado esse patamar de perfeição moral. Aí Satanás será solto e haverá um teste por um pouco de tempo. Muito bem, então vamos continuar aqui, estamos quase no finzinho, né, do nosso estudo. A outra pergunta é essa aqui, olha. Será que um outro plano funcionaria? Será que realmente funcionaria? Será que se Deus tivesse, vou colocar aqui para vocês lerem, né? Será que se Deus tivesse proporcionado uma condição edênica, favorável para todos, com testes individuais para todos,
será que seria o melhor? Né? A ideia do parágrafo aqui é que não seria o melhor. Então, imagine, por exemplo, que um quarto da humanidade, ou mesmo a metade, tivesse ganhado a vida em tal teste. Eles ainda assim poderiam, por toda a eternidade à frente, sentir curiosidade por coisas proibidas. Porque não, né, não saberiam, não teriam essa experiência com o mal, né? O seu serviço e adoração a Deus jamais seria tão pleno de coração se não tivessem provado tanto do bem quanto do mal. Então, o plano de Deus é aquele que proporciona uma possibilidade de ter esse teste mais amplo. E qual teria sido o destino da outra metade hipotética, né, que pecou e morreu? Será que esse grande número de pecadores poderia, de algum modo, ser resgatado? Aí o parágrafo diz, né, que a justiça poderia até permitir isso, mas cada pessoa individualmente condenada precisaria de um resgatador diferente, disposto a sacrificar a sua vida por aquela pessoa. Então, isso quer dizer, por exemplo, que 50 bilhões de pessoas perfeitamente obedientes teriam de morrer para resgatar 50 bilhões de pecadores. Dá certo um plano desses? Não dá, né? Não ia sobrar ninguém. Não, então Porque os que não pecaram iam ter que morrer pelos que pecaram, e aí quem que ia ficar? Os que pecaram? Então vocês viram como que é mais justo o plano de Deus, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e aí todos herdaram esse pecado. É que o mais interessante não é nem a questão do pecado em si, é a experiência de vivenciar as consequências do pecado, até onde o pecado leva, né? Então, por exemplo, mesmo hoje, quem não pratica o mal vê a dor que o mal causa. Quando você escuta uma história triste de uma família, problemas, doenças, enfim, todo mundo, mesmo que não esteja passando pela situação, fica condoído, né, com o outro. Já uma pessoa, vamos supor que esses que tivessem errado individualmente, talvez o erro nem fosse, não sei, vamos colocar uma coisa tão grave, mas aí seria contado como um pecado, como um erro, algo que fugiu ao padrão, como foi o caso de Adão, né? Mas aí o preço seria muito maior, né? Exatamente, né? Então, é o que nós vemos aqui. Aqui, olha. Aí. Nós temos aqui, ó, na pergunta 15. Por que o plano de Deus é o mais lógico e eficiente para o futuro eterno Acho que do eu falei homem? até o que tá na frente. É aquilo que a irmã Simone já comentou. Ou seja, visto que todos são condenados por causa de um homem, todos podem ser resgatados por causa de um homem. É daí aquela expressão, um resgate por todos, que está aqui em 1 Timóteo 2:6. Então, é muito mais lógico que seja assim, né? Para o futuro eterno do homem. É mais lógico e é mais eficiente, né? Como diz bem no finalzinho aqui, né? Então, durante o milênio, Cristo e a igreja levantarão todos os mortos de suas sepulturas, ensinarão a verdade em todo o globo e recuperarão todos os dispostos e obedientes da inteira raça humana. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, Jeová, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. Então, nesse plano de Deus, aí sim haverá uma restauração global, né? E aqui a pergunta final, que é a pergunta 16. Como todos, homens e anjos, se beneficiarão do plano de Deus? Então fica claro que a humanidade se beneficiará eternamente com essa experiência do mal, né? Mas não apenas a humanidade, porque os anjos estão observando. Então, essa experiência que a humanidade está tendo com o mal também acabou testando os anjos. Você vê que alguns se tornaram desobedientes, juntaram-se a Satanás
e também estão sofrendo as consequências disso. No final, tanto homens quanto anjos verão a justiça de Deus, que condenou a desobediência, verão o imensurável amor de Deus, que enviou o seu próprio Filho para satisfazer essa justiça e nos redimir, verão o poder de Deus, que reunirá em Cristo, de modo perfeito, toda a sua criação inteligente, tanto no céu quanto na terra. E aí que entra a questão angélica também, notaram? Efésios 1:10. Tanto no céu quanto na terra estarão reunidos a Cristo e a Deus. E todos verão a sabedoria de Deus, que, enxergando longe, usou até mesmo agentes contrariados, ou seja, contrariados a Deus, para realizar o seu glorioso destino ou plano para a criação. Então, Deus usou essa permissão do mal, Deus usou ou permitiu que tanto anjos quanto homens executassem o mal, praticassem o mal, mas no final da história, tudo isso se reverte. Tudo isso se reverte para o bem da humanidade e para o bem dos anjos também, porque quando toda essa questão for resolvida, nunca mais será preciso Deus permitir o mal novamente para provar alguma coisa, porque tudo já ficou provado. Eu nunca esqueço aquele texto que diz que o próprio Jesus, né, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, Jesus não precisou pecar para entender as consequências do erro. Ele viu, estava vendo ali do lado dele, ele sofreu a dor na carne, porque ele veio em carne, né? E mesmo assim se manteve íntegro. Então, a humanidade toda e os anjos, principalmente com esse exemplo de Jesus, conseguem saber que pode chegar até o fim, né? Sendo perfeitos, e muitos imperfeitos, como os apóstolos, né? Muitos dos discípulos enfrentaram para poder ir até o fim na carreira deles, né? Então, Exato. A obediência a Deus é possível, mesmo na condição imperfeita que nós estamos hoje, né? Exato, né? Aqui um comentário do José, está dizendo muito bom essa metodologia de ensino. Muito obrigado pelo elogio. E, como conclusão, eu até selecionei aqui esse trechinho aqui, né? Qual é a ideia? Deixa eu ampliar aqui para vocês, né? Essa parte aqui, olha. A lei universal de Deus para todos os seres inteligentes é resumida em uma palavra: amor. Visto que Deus é amor, ele sem dúvida escolheu o melhor plano para todos nós. Por fim, quando o propósito de Deus para a permissão temporária do mal estiver completo, todos apreciarão o que ele fez. Até lá, com o olhar da fé, esperamos o tempo em que toda a humanidade será restaurada conforme planejado desde o início do mundo. Então, de tudo do nosso estudo de hoje, se ficar na sua mente essa frase aqui, Deus é amor e ele, sem dúvida, escolheu o melhor plano para todos nós, então nós alcançamos o nosso objetivo, de mostrar que a permissão do mal, ela está dentro dessa ideia de que Deus é amor, ele quer o melhor para nós, e se ele permitiu, é porque no fim das contas, toda a humanidade vai se beneficiar disso. Ok? Então, muito obrigado pela sua participação. Aqui o Adriano está dizendo boa noite, uma ótima semana para todos. Boa noite também, irmão Adriano, e todos vocês que estiveram conosco aqui. Reflitam nessas palavras, reflitam nessa ideia, leiam, por favor, o artigo em si do livro e meditem no coração de que Deus é amor e o mal que hoje existe vai deixar de existir para toda a eternidade. Ok? Então, obrigado a todos mais uma vez. Desejamos que todos tenham uma excelente semana e que
A paz de Deus fique no coração por meio do Senhor Jesus. E se gostaram, não esquece do joinha antes de desligar, tá bom? É isso aí. Grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.